Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de dezembro de 2023, e hoje é a nossa última aula de 2023, eu consigo dizer isso, né? Desse curso Obsessão e Desobsessão, né? Dessa obra de Sueli Caldas Schubert. Então, nós estamos estudando o capítulo 4 da terceira parte, Equipe da Desobsessão. Nós estamos estudando esse capítulo. E nós já estamos um pouquinho avançado, né, nesse capítulo, e antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que todos nós temos de estarmos aqui reunidos para mais essa tarde de estudos, de aprendizado, de esclarecimento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, graças a Deus. Bem, eu acho que todo mundo sabe onde a gente está, né? Que nós botamos a data da última vez. Então, eu vou começar a ler o parágrafo anterior. Eu sempre gosto de começar do parágrafo anterior, do que está marcado. Então, diz assim: a responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual. A Ivone Pereira já tinha dito isso para a gente, né? E por isso o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. Quer dizer, tudo, o planejamento geral, né, a responsabilidade básica, tudo é feito, todo assim, o desenho, né, é realizado no plano espiritual. E por isso, o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. Mas os lidadores da espiritualidade respeitam e muito os desejos e planificações expressos pelo irmão da terra, deixando a seu encargo uma série de providências. Então, eles deixam ao nosso encargo uma série de providências, as quais adaptam, por sua vez, a planificação espiritual. Tudo fazem e facilitam para que os trabalhadores da esfera física ajam por si mesmos, onde lhes for possível. Então, isso aqui fica bem claro, a Sueli deixou bem claro. Eles permitem que a gente haja por nós mesmos aonde for possível, advindo dessas iniciativas lições, experiências e ensejos renovados de praticar a caridade. Agora, a gente vai começar no nosso parágrafo, no parágrafo da aula de hoje. Quando o grupo de encarnados é harmônico, são amigos entre si, né? Isto é, quando já está afeiçoado aos trabalhos da mediunidade socorrista e coloca-se como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais. Só um minutinho, gente. Eu esqueci de ligar aqui o negócio. E quando coloca-se, né, como ele falou aqui, quando o grupo de encarnados é harmônico, isto é, quando já está afeiçoado aos trabalhos da mediunidade socorrista, e coloque-se como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, a reunião cresce em produtividade, porque então as duas equipes, né, trabalharão em consonância. Então, ela está dizendo assim, quando o grupo é um grupo já bastante experiência, é um grupo que já está harmonizado, tem vários anos já de trabalho juntos, tudo transcorre muito legal, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Porque eles já estão acostumados a esse trabalho. E é um grupo bem organizado, um grupo estudioso, né? Então, há uma perfeito equilíbrio entre a equipe daqui, encarnada,
e equipe desencarnada. E a programação será executada de comum acordo, sabendo o plano espiritual que os companheiros encarnados irão corresponder às expectativas e se afinizarão de pronto com o labor previamente estipulado. Só um minutinho que eu estou tentando colocar aqui o computador para carregar, e a minha tomada é meio esquisita, essa tomada aqui é meio esquisita. Agora foi. Ele foi, sim. Entendeu? Então, isso aqui é importante. O grupo tem que ser harmônico, o grupo tem que ser um grupo realmente bem preparado. Se o grupo não estiver bem preparado, psicologicamente, evangelicamente, doutrinariamente, vai ser meio complicado você fazer esse trabalho com a equipe espiritual, tá? Porque a equipe espiritual, ela espera que a gente, né, esteja buscando se melhorar cada vez mais. E se o grupo não estiver assim, fazendo esse esforço, vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Vai ficar sempre aquele trabalho, né, meio capenga, podemos assim dizer. Então, é importante que a equipe esteja sempre bem preparada, tá? Eu estou tomando aqui, só um minutinho, vai, agora acho que agora foi. Aí ela continua aqui dizendo assim, ó, assim, as comunicações programadas, as entidades que irão comparecer à reunião, com o fim de serem beneficiadas com os fluidos fornecidos pelos encarnados, os casos que serão atendidos, tudo isto preparado e executado em perfeita consonância de objetivos, redundará no bom êxito dos trabalhos. Então, quando você tem uma equipe encarnada, bem preparada, estudiosa, né, fazendo o possível para se melhorar cada vez mais, o trabalho funciona perfeitamente. É nessa interação, equipe espiritual, equipe da Terra. Né? Agora, se o grupo não é um grupo bem harmônico, o trabalho começa a ficar meio problemático. Não vai ter essa interação, né, adequada. Então, ele diz aqui, sabemos, porém, que é muito difícil que tal ocorra de modo tão coeso. Ela está dizendo que é muito difícil haver essa coesão entre as duas equipes. Tá? Em geral, os benfeitores recebem de nós, os encarnados, né? Recebem de nós, os encarnados, um desempenho bem diferente, já que poucos conseguem atender aos requisitos que eles aguardam. Dão-nos eles, então, demonstrações de elevada compreensão, tolerando nossos desvios e abusos, omissões e indisciplinas. Ela diz que dificilmente, tá, você tem uma equipe verdadeiramente bem preparada, numa interação, numa coesão ideal com o plano espiritual. E isso não acontece por culpa do plano espiritual. Isso acontece por nossa responsabilidade. Porque muitos de nós não somos responsáveis. Isso que ela está dizendo. Indisciplinados. Muitas vezes a gente não dá atenção devida ao trabalho, não se prepara adequadamente, não estuda o suficiente. Porque, como nós já vimos até então, esse trabalho da desobsessão é um trabalho muito sério. Só que nós, encarnados, ainda não conseguimos, vamos dizer assim, aquilatar o tamanho da seriedade do trabalho. A gente ainda não consegue.
visualizar o tamanho da seriedade, da responsabilidade desse trabalho. Nós estudamos isso na Ivone Pereira. Semana passada falamos muito disso também, tá? No Grilhões Partidos, no livro do Divaldo, Reencontro com a Vida, tá? Falamos também, eu trouxe esse livro, falamos, no Grilhões Partidos também falamos sobre isso, no projeto Manuel, no livro Reuniões Mediúnicas do Alírio, também falamos sobre isso. E todos esses autores dizem isso, que nós ainda não conseguimos ter uma noção da alta responsabilidade e seriedade nesse trabalho. Por isso que muitas vezes, e ela diz que na maioria das vezes, o trabalho não sai a contento para o plano espiritual. Então, eles, compreendendo ainda a nossa fraqueza, compreendendo ainda a nossa falta de empenho, podemos dizer assim, nos dão demonstrações de elevada compreensão. Tolerando, olha a palavra que ela diz, nossos desvios, abusos, omissões e disciplinas. Entendeu? Aí ela coloca aqui, até uma frase exclamativa. E como nos desviamos da conduta adequada? E como nos desviamos da conduta adequada? Aqui, o médium invigilante se deixou contagiar pela irritação desmedida. Alguém aqui diz que não se irrita? Às vezes nos irritamos, né, com certas coisas. Ali o participante descuidado que se entregou à maledicência. Outro esqueceu-se de preparar convenientemente, abusando da alimentação. Alguns se apresentam queixosos, insatisfeitos, lastimando-se da vida, ou mantendo rixas familiares. Apresentam-se, pois, na equipe, vários irmãos em condições inadequadas, exigindo dos abnegados lidadores invisíveis providências de emergência para colocá-los em situações menos constrangedoras. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. Porque quando a gente vai para um trabalho desse calibre, numa situação como essa, sentados aqui pela Sueli, a gente está numa situação constrangedora perante a equipe espiritual. É uma situação constrangedora. Então, eles tentam, de alguma maneira, diminuir o constrangimento nosso. Aliviar um pouco a nossa pouco carinho pelo trabalho. Na verdade, é isso. Para não ficar tão mal para a gente assim, né? Que coisa, né? Então, é a verdade isso. E ela diz aqui, tais ocorrências já são, entretanto, esperadas. E tal como acontece no pronto-socorro terreno, há recursos imprescindíveis para socorrer também os encarnados em vigilantes. Então, durante o trabalho, o plano espiritual não vai apenas atender aqueles que chegam em desequilíbrio, os desencarnados. Eles muitas vezes vão atender também, vão socorrer também a nós, trabalhadores e vigilantes, que vamos para o trabalho totalmente despreparados. Então, olha como, de repente, a gente atrapalha o trabalho, porque eles teriam que ter uma preocupação apenas com os desencarnados, que chegam doentes, precisam ser atendidos, mas eles têm um trabalho duplo.
com os desencarnados que chegam ou são trazidos e com os trabalhadores que não estão adequadamente preparados. Então, a equipe espiritual ela tem que fazer um esforço duplo, quando, na realidade, era para nós colaborarmos e não os ocuparmos. Mas nós, por sermos ainda invigilantes, nós damos a eles um trabalho extra, que é evitar que a nossa situação traga um constrangimento maior para o desenvolvimento do trabalho. Eu acho que todo médio de mesa mediúnica devia ler esse capítulo aqui. Né? Eu acho que deveria. Oi, fale. Às vezes, tem casos que o médium é convidado a se afastar para se tratar, né? Fazer um tratamento, às vezes, né? E, às vezes, ele não admite que está doente, está obsidiado, alguma coisa assim. Não, Aí ele fica chateado, né? E, às vezes, muitas vezes aconteceu, ao final do trabalho, o orientador, né, do trabalho vem dar uma palavra, né, através do médico, aquela mensagem. E, muitas vezes, ele, com muita delicadeza, né, porque eles são muito educados, eles deixam claro para a gente das mensagens. Quantas mensagens nós já recebemos na nossa mesa, né? Do mentor ao final, dando aquele puxãozinho de orelha, muito carinho, né? Porque, na equipe. E eles fazem isso para evitar que a gente fique mais constrangido. Mas quando o mentor vem ao final dizendo: olha, a equipe precisa se dedicar mais aos estudos, eles estão dando puxãozinho de orelha, porque eles não precisam dizer isso. Nós já temos que saber disso pelo nível de trabalho que você faz. Porque nós temos que entender que isso é um atendimento fraterno espiritual. Então, a gente está muito bem preparado para realizar esse trabalho. Né? Na nossa postura. E muitas vezes a gente não está. A gente chega, sabe, vai chegando no trabalho, vai chegando, de qualquer maneira. Também é assim, muitas vezes, nos nossos estudos. Por quê? Porque num grupo de estudos, como numa reunião pública, há vários tratamentos que são feitos. Vocês sabiam disso? Não é só do atendimento. Durante um estudo, um curso como esse aqui, a espiritualidade... Ah, mas eu estou na internet. E daí? A espiritualidade, para ela, nós não estamos geograficamente em locais separados. Para elas, para a espiritualidade, a gente está tudo junto. Né? Então, eles percebem como nós estamos e eles vêm nos dar aquele amparo que nós precisamos. É um passe, é um banho de fluido que eles derramam sobre nós. Vocês podem perceber uma coisa, vocês já perceberam. Toda vez que termina o estudo, como nós estamos, muitas vezes mais relaxados e tranquilos do que quando começamos. Às vezes a gente começa o estudo meio intenso, né? E eu entrei atrasado, e eu não dei em cima da hora, eu não peguei o livro, mas, como o trabalho normalmente vai de 50 minutos a 1h10, depois dos primeiros 10, 15 minutos, parece que você vai ficando mais à vontade, já percebeu? Parece que você vai ficando mais à vontade, né? Mais leve, mais solto. Por que será? Que às vezes acontece, né? A pessoa chegou da rua, eu, por exemplo, eu cheguei da rua, eram 2h10. Aí fui lá, descansei um pouquinho, né? Queria ter chegado mais cedo para dar uma relaxada maior, porque hoje aqui está até um pouquinho mais quente. Está quase 30 graus aqui em Petrópolis hoje. Eu fui para a rua, andei muito, né? Fui para lá, fui para cá. Estive até no Cefa hoje, Denise. Estive lá no Cefa,
A Ana Nascimento está até te esperando lá. Deixei tua bolsinha lá em cima da mesa para você pegar, com um livrinho dentro. Então, cheguei em casa bem em cima da hora. Aí você, tentei deitar, mas não consegui dormir, nem cochilar, porque faz muito barulho, né? Aí levantei assim, meia pesadona, assim, sabe? Sentei aqui, fiz a prece, já me sinto um pouco mais renovada, mais leve. E assim com todo mundo. Quando vai chegando o final do trabalho, você sente outra. Às vezes a pessoa até diz assim, eu nem ia vir para o estudo, nem vinha para o estudo, porque estava minha bolsa. Ah, mas eu resolvi entrar. Nossa, aí no final a pessoa está falando, dando opinião, soltando. Já perceberam isso? Por que será? Porque a espiritualidade está trabalhando em nós. Ela está trabalhando em nós. E aí ela percebe, esse está mais aborrecido, esse está mais cansado, esse está mais agoniado. Aí vem os passes, vem banho de fluidos, entendeu? Ao final do trabalho, você às vezes está querendo que, entendeu? Você, se deixar, você estica, estica, estica. Fica conversando, trocando ideia. É por isso. Então, em todo trabalho, nós somos tratados. Então, dentro do que nos for possível, nós temos que ter esse cuidado de vir para os estudos, de vir para a reunião mediúnica, para a reunião pública, o melhor possível. O melhor possível. E aí a espiritualidade não vai ter tanto trabalho assim para nos harmonizar. Se você tiver com um probleminha, é mais fácil tratar do que se você vier, sabe, caidão. Então, a gente tem sempre que procurar, pelo menos uns 15 minutos antes do trabalho começar, do estudo começar, dar uma paradinha, beber uma água, né? Dar uma relaxadinha, para quando você entrar no trabalho, estar menos atribulado. Porque aí o atendimento da espiritualidade não vai ser tão longo assim. Eles vão nos ajudar, mas não vão ficar tanto tempo nos ajudando, porque junto a nós, durante esse trabalho, há toda uma espiritualidade que vem também, e que também precisa ser atendidos, né? E muito mais necessitados, às vezes, do que nós. Então, por que nós, que já conhecemos a doutrina, vamos ficar dando tanto trabalho para eles? É hora de deixar que os outros recebam atendimento, né? Então, ela fala aqui, né? E como nos desviamos da conduta adequada? Aqui o médium vigilante, que se deixou contagiar pela irritação desmedida, ali o participante descuidado, que se entregou à maledicência, outro esqueceu-se de preparar convenientemente, está perto, percebendo aqui? Outro esqueceu-se de preparar-se convenientemente. Isso não é só para o trabalhador da mesa mediúnica, é para qualquer atividade doutrinária que você vai fazer. Nós temos que nos preparar convenientemente, né? Abusando da alimentação, outros se queixando demais, né? Apresentam-se, pois, na equipe, vários irmãos, isso aqui tem que ser sublinhado, em condições inadequadas. Quem são esses irmãos? Somos nós encarnados. Ela está falando dos encarnados. Inadequadas, exigindo dos abnegados lidadores invisíveis providências de emergência para colocá-los em situações menos constrangedoras. Tais ocorrências já são, entretanto, esperadas e, tal como acontece do pronto-socorro no terreno, há recursos imprescindíveis para socorrer. Também, no meu livro, também está grifado, não sei no de vocês, também os encarnados vigilantes. E vigilantes. Acrescem a isto tudo, ainda tem mais. Eu pensei que já tinha acabado, mas não acabou, ainda tem mais. Acrescem, quer dizer, somados a isto tudo, as companhias espirituais que estes, quer dizer, estes somos nós, levam consigo, visto que sintonizaram em faixas de frequência inferior.
Então, não basta que a gente vá claudicante, a gente ainda leva a companhia conosco. Então, eles têm que atender a gente e, muitas vezes, os nossos convidados, aqueles que nós levamos conosco. Gente, é difícil, né? Já viu que trabalho tem o plano espiritual para nos atender, para poder tornar o trabalho razoavelmente satisfatório? Quanto trabalho. E ela diz aqui, tal motivo pelo qual, ao chegar à reunião, já encontramos todo o recinto antecipadamente preparado pelos obreiros da espiritualidade. Em qualquer ambiente que a gente vai estar para fazer um trabalho, eles chegam antes, preparam o ambiente. E como eu falei, quando nós estamos aqui, é como se todos nós estivéssemos num só ambiente. Lembra? Mergulhados numa atmosfera, falando sobre isso ontem, né? Numa mesma atmosfera espiritual. Então, eles trabalham tudo. Trabalham tudo. Todas as nossas casas já foram trabalhadas por eles, porque elas fazem parte de um só ambiente onde nós vamos estar inseridos. Todos vocês já foram visitados, que estavam planejando vir para o estudo hoje. Eles já visitaram todo mundo para fazer a asepsia do ambiente. Porque esse ambiente será o salão, onde todos nós estaremos reunidos. Porque os espíritos que eles trazem, eles não ficam um pouquinho na casa da Vera, um pouquinho na Cadeloá, um pouquinho na Denise, um pouquinho na Ana, um pouquinho do Zé Marcos, um pouquinho do Alberto, um pouquinho da Márcia, não. Eles ficam num só ambiente. E nós também. Entendeu? É como se as paredes das nossas casas caíssem. E todo mundo ficasse no mesmo lugar. E esses irmãos são trazidos, estamos todos no mesmo lugar. E eles fazem uma asepsia geral, tá? Geral. Começamos a participar da reunião, eles já fizeram um trabalho geral. Assim é na reunião pública dos nossos estudos e na reunião mediúnica. Eles preparam tudo. E além de fazer uma limpeza, vamos dizer assim, antecipada da ambiente, eles também defendem esse ambiente. Eles dizem que é tal motivo pelo qual, ao chegar à reunião, já encontramos todo o recinto antecipadamente preparado pelos obreiros da espiritualidade, é defendido por faixas jurídicas que isolam, impedem, neutralizam ou anulam a interferência das vibrações desequilibradas extra-programa. Por isso também a gente tem que prestar atenção numa coisa. Quando você vai participar de um trabalho como esse, você tem que pensar da seguinte maneira: estou na casa espírita. Evita-se qualquer tipo de interferência no ambiente ou em relação a você. É aquela coisa, vou fazer um estudo. Tipo, quem não quer participar, ou no caso não pode participar por alguma razão, fique afastado. E você fica no ambiente ali, sem interferências. Porque às vezes as interferências quebram um ambiente. Às vezes você está ali concentrado, né? Pensando uma coisa. Aí toca a campainha de um vizinho, que vem, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco, toca o celular, desliguem os celulares. Aí, às vezes, é uma pessoa, um parente, alguma coisa, trazendo um problema. E aí você vai se concentrar naquilo. Você já saiu do foco. Você já saiu do foco. É igual você, um cirurgião estivesse fazendo uma cirurgia em você, e aí toca o celular dele. Ele para de fazer a cirurgia e vai atender
Aí a esposa, assim, não esquece, pode vir para cá trazer um litro de leite. Ah, passa também lá no supermercado, compra pão, biscoito. Aí, quando ele vier para você, ele vai acabar esquecendo o instrumento de você e vai fechar assim, o curativo e vai deixar lá. Quantos membros já aconteceram isso? Entendeu? Ele tem que estar focado ali. Não pode, de repente, entrar alguém na sala. Ah, doutor, olha, aquela consulta que o senhor tem com aquela paciente, o senhor vai poder e atendê-la. Aí ele está aqui costurando o coração do cara. Ah, pai, quando mesmo? Quarta-feira, diz para ela que eu vou. Não pode. Ele não pode fazer isso. Ele tem que estar ali, focado em você. Entendeu? No estudo, na espiritualidade, naquilo que você está recebendo. Até porque você não sabe se aquela interferência ela vem com alguma coisa que pode, como ele diz aqui, ó, ter o objetivo de quebrar, de interferir, de trazer algo de ruim para você. Por isso que ele diz aqui, ó, eles estendem faixas fluídicas que isolam, impedem, neutralizam ou anulam a interferência de vibrações desequilibradas extraprograma. O que é este programa? Algo que não estava planejado. Algo que não estava planejado. E, gente, e a gente não acredite que a espiritualidade inferior não tente fazer isso. Porque a gente diz, não, eles não vão tentar. Por que não? Claro que vão tentar. Por isso que ela disse que em um ambiente preparado antecipadamente e defendido por faixas fluídicas que isolam, impedem, neutralizam ou anulam a interferência de vibrações desequilibradas extra-programa. Vigiada a sua entrada, olha só, vigiada a sua entrada por espíritos especialistas neste setor. Só entrarão no ambiente as entidades espirituais que tenham permissão. Porque eles sabem que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente arrasta uma corte de espíritos desequilibrados, que nos seguem. Então, naquele momento, esses vão ser impedidos de estar ali. Agora, é preciso que a gente vigie também. É como disse uma vez, um dos estudos que nós fizemos, né? A espiritualidade, muitas vezes, quando a pessoa chega à casa espírita para participar de uma reunião pública, as companhias ficam lá fora. São impedidas algumas vezes de entrar. Mas aí você entra, fica sentado lá para assistir. E as companhias, dependendo das companhias, se forem apenas espíritos sofredores, estão precisando de um consolo, de um esclarecimento, esses são até convidados a entrar. Mas se são espíritos que vêm a ideia de perturbar, aí esses são impedidos. Mas aí você entra, eles ficam lá fora. Mas a pessoa, às vezes, senta lá no salão, mas não consegue se desligar deles. Mantém a ponte. Eles não entraram, mas a pessoa fica com a mente ligada neles. Então, é como se a pessoa nem tivesse entrado. Por mais que eles trabalhem para nos ajudar, eles não podem evitar, eles não podem passar por cima do nosso livre-arbítrio. Então, você vem, mas fica antenado com eles. Entendeu? E aí, o que eles vão poder fazer? Aí eles não podem fazer nada. Então, ela diz que, embora a sala destinada à sessão, à reunião, estudo, de determinado tamanho, olha só que interessante, embora a sala destinada à reunião seja de determinado tamanho relativo ao seu espaço físico, pode ser uma sala 3x3, 4x4, 2x2. No plano espiritual, ela se apresenta imensurável. Foi aquilo que eu falei. Eu falei antes, sobre o espaço físico. Deixa de ser isso. Desde a sua sala tem 3x4, 12 metros quadrados, ela deixa de ter 12 metros quadrados. Ela passa a ter um tamanho imensurável. Ele diz aqui, ou seja,
não existem limites e ela se expande o quanto for necessário. Na reunião mediúnica, tanto é que o médico é vidente da reunião, quando às vezes é permitido a ele ter uma visão da sala onde o trabalho está se desenvolvendo. Aí ele diz, ele depois já vi ele citar, aqui tem uma escada onde fica um monte de maca, né? Ali tem uma outra sala cheia de aparelhos. Aí você diz, mas a nossa sala aqui é 3x3. Como é que pode ter tudo isso? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. O ambiente se expande. O ambiente se expande e vai ter o tamanho que for necessário para poder atender a todos que tenham necessidade, permitindo assim a presença de um número muito grande de desencarnados, inclusive apresentando-se aos médiuns videntes com mobiliário e instrumentos próprios. Lá na nossa mesa, que eu trabalhava no CEOI, muitas vezes o companheiro dizia isso, né? Aqui atrás da gente, da cadeira, tem um monte de mucas. Mal dava para você puxar a cadeira um pouco para trás. Mas o médico dizia, tem um monte de maca, vários filhos estão deitados aqui, tem uma escada ali, vai para o segundo andar, tem aparelhos, tem muitos trabalhadores nessa sala, atendendo muita gente, porque a sala se expande espiritualmente e vai ter o tamanho necessário para o atendimento. Quando o grupo da esfera terrestre apresenta-se suficientemente sintonizado com os sagrados objetivos que ali serão desenvolvidos, quando os encarnados estão conscientizados de suas responsabilidades e se esforçam, se empenham e se dedicam ao máximo para corresponderem às expectativas do alto, então aí sim, os dois grupos, vibrando num único diapasão de amor, conseguirão operar e produzir muito, alcançando em nome de Jesus abençoados frutos. Então, nós temos que fazer aquele esforço para nos melhorarmos, nos prepararmos o melhor possível. Aí, eu até citei essa questão na aula passada, mas eu não sabia o número. No Livro dos Médiuns, na questão 331, 331, deixa eu abrir aqui, Kardec diz assim, no capítulo, na parte segunda, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Questão 331, quem quiser acompanhar no Livro dos Médiuns. Eu não mandei pegar, mas esses livros assim, estudo da qualidade da prática mediúnica, Ivone, Sueli, é sempre bom ter Livro dos Médiuns, Evangelho, Livro dos Espíritos, sempre por perto, né? Aí na questão 331, eu vou dar aí um minutinho para a gente. Questão 331 de O Livro dos Médiuns. Kardec diz assim, uma reunião, vê se não tem a ver com o que a Sueli está falando aqui. Tá? Deixa eu até botar aqui no meu livro, Livro dos Médiuns, 331. Ela diz assim, uma reunião é um ser coletivo. Olha o que a Sueli falou. Quando o grupo da esfera terrestre somos nós, encarnados, apresenta-se suficientemente sintonizado com os sagrados objetivos que aqui serão desenvolvidos, quando os encarnados estão conscientizados, tá? Quando os encarnados estão conscientizados de suas responsabilidades e se esforçam, se empenham, se dedicam ao máximo para corresponder às expectativas do alto, então, aí sim, os dois grupos, encarnados e desencarnados, vibrando no único diapasão de amor,
conseguirão operar e produzir muito, alcançando em nome de Jesus abençoados frutos. Olha o que o Kardec diz aqui na questão 331 de O Livro dos Médiuns. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito sobre a maneira porque os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Tá? Então, ele está falando aqui, nós temos que lembrar que temos que ser um ser coletivo, tá? Cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. É o que a Sueli disse aqui. Tá? Se nós formos realmente esse feixe bastante homogêneo, né? Vibrando, como diz a Sueli aqui, no único diapasão de amor, conseguiremos operar e produzir muito, alcançando em nome de Jesus. Opa, nome de Jesus? Claro, porque esse trabalho aqui, que trabalho é esse aí? Nós estamos trabalhando em nome de quem? Em nome de Jesus. O trabalho é com Jesus. Então, nós estaremos, né, produzindo muito, alcançando em nome de Jesus, abençoados frutos, porque Jesus nos convidou para o trabalho. Ou nós pedimos a Jesus, Senhor, dá-me uma oportunidade de fazer o trabalho onde eu possa ajudar alguém, e assim eu estarei também me ajudando. E o Senhor confia, tá bom, meu filho, vou te oferecer o trabalho. Entendeu? E aí ela continua aqui. Terão possibilidades cada vez maiores, esse grupo, né? Imunizado, de suavizar os corações embrutecidos, de falar às consciências que se cristalizaram no erro, de minorar os sofrimentos, de enxugar lágrimas pungentes, de abrir as janelas da esperança para os desesperados e, acima de tudo, falarão às almas aflitas e conturbadas de Jesus, o Mestre amado, fazendo-as relembrarem-se de seus ensinamentos. Olha a oportunidade que a gente está tendo com a leitura diária do capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Tudo ali é a palavra do Evangelho, não é? Vocês viram a mensagem de hoje? Vocês leram a mensagem de hoje? Belíssima a mensagem de hoje, né? A mensagem de hoje eu vou ter... Belíssima. Deixa eu até pegar o meu livro aqui. Aqui. É belíssima a mensagem de hoje. Hoje foi um capítulo, né? O capítulo 14, em ti mesmo. Né? Quando Jesus fala o seguinte, para a gente não ficar indeciso em nenhum momento. Para a gente não ficar indeciso. Porque ele termina assim, ó. Por que te manterás indeciso nas suas atitudes, na realização dos teus trabalhos, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Porque se a gente está fazendo algum trabalho, é porque Deus confiou a gente esse trabalho. E se Deus nos confiou esse trabalho, devemos fazê-lo da melhor maneira possível. Porque se o Pai tem confiança em mim para fazer
alguma coisa. Ela diz aqui, ó, se ele diz assim, se Deus tem confiança em ti para que você faça alguma coisa, então você deve confiar em ti mesmo diante dele. Olha, se Deus confiou em mim para fazer esse trabalho, por que eu não vou ter confiança no que eu faço? Mesmo no trabalho que eu estou fazendo. Eu tenho que ter a mesma confiança diante dele. Ele não escolheu outro para fazer esse trabalho que você está fazendo. Ele escolheu você. Ele escolheu em você. Porque ele confia em você para fazer esse trabalho. Então você tem que ter confiança em você mesmo diante dele. Porque não foi Joãozinho que convidou você para fazer esse trabalho. Foi Deus. Se Deus disse assim, ó, Vera, vai lá e faz esse trabalho, é porque ele sabe que você pode fazer. Por que você vai ficar indecisa? Não, você tem que ter uma confiança que você pode fazer diante dele. Então, essas passagens do Evangelho que nós estamos lendo, e lembra que eu falei, vamos fazer uma prece ao final do... Gente, tudo que a gente lê, a gente tem que refletir, né? A gente não pode ler ou não. Você lê e pensa, o que esse texto está tentando me dizer? É a tal da interpretação de texto que a gente tem que fazer sobre tudo que a gente lê. Depois, você faz uma prece. Por quem? Como disse a querida irmã Ivone, pelos muito, ela ainda usa o advérbio de intensidade 2 vezes, muito sofredores. Aqueles obsessores mais tenazes. Ore por eles, porque eles precisam de prece. Então, olha só, como o penúltimo parágrafo da Sueli. Se você fizer o teu trabalho, aquele trabalho que Jesus te confiou, e esse de fazer essa leitura terão possibilidades cada vez maiores de suavizar os corações embrutecidos, de falar as consciências que se cristalizaram no erro, de minorar os sofrimentos, de enxugar lágrimas pungentes, de abrir as janelas da esperança para os desesperados e, acima de tudo, falarão as almas aflitas e conturbadas de Jesus, o Mestre amado, fazendo-os relembrarem seus ensinamentos. Então, quando você faz uma leitura como essa, é evangelho puro, esse livro, essa coleção Fonte Viva. Lembra que nós falamos que tudo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, fica no ambiente? Fica lá no ambiente? Quando você lê e reflete sobre isso, você está deixando no ambiente o quê? Palavras do Evangelho. E essas palavras do Evangelho vão ser levadas pelos amigos espirituais àqueles lugares que você nem imagina onde são. Que lugar seja esse, e você nem tem noção de quem está lá. Nem tem noção. Mas que a gente sabe que tem alguém lá. E, ó, não é alguém, 2 ou 3 não, tá, gente? Não é alguém 2 ou 3 não. A Ivone diz que são milhares de espíritos que estão naquelas condições terríveis de ódio, de vingança, de embrutecimento. Espíritos que estão, ó, há muito tempo nessa situação. E quando um grupo de pessoas como o Feixe faz essas leituras evangélicas, cada um fazendo a sua reflexão, cada um emitindo a sua prece, aí a prece direcionada para os muito sofredores, essa prece vai para lá. Ela é levada para lá. Então, não é um pinga-pinga que está caindo lá, está caindo uma tempestade de boas vibrações. E essa tempestade vai molhar o coração, esses corações embrutecidos. Quando? Não sabemos. Quanto tempo vai levar para esse coração ser suavizado? Não sabemos. Mas o remédio está sendo aplicado. O que a gente sabe, com certeza e ninguém duvida, é que o tratamento vai ter efeito. Isso é certeza absoluta, que ninguém vai ficar de eterno lá.
Porque todos os espíritos foram criados para se tornarem puros. Todos. Ah, vai levar 1000 anos? Que 1000 anos no tempo da espiritualidade, não é? Então, todos um dia sairão de lá. Um dia, este ambiente não existirá mais. Agora, a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. Lembra aquela historinha do beija-flor? A floresta está pegando fogo, e ele vai com o biquinho dele, joga uma água, pega água no rio e joga. E alguém diz assim, mas, meu filho, você não vai apagar o seu incêndio. Ele diz, eu estou fazendo a minha parte. E é isso aí. A gente faça a nossa parte, que é colaborar para a evangelização desses espíritos. Desses espíritos. Agora, quando eles serão evangelizados, aí não é problema nosso. Nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Antes da gente encerrar, antes da gente ir para o último capítulo, para o último parágrafo, eu trouxe aqui esse livro, eu não sei se vocês conhecem. É muito bonito mesmo. Eu gosto muito desse livro. Esse aqui, ó. Prática da Mediunidade com Jesus. Eu acho que eu já falei com vocês na semana passada. Prática da Mediunidade com Jesus, do Alírio de Cerqueira Filho. O Alírio, aqui, ele vai falar, eu trouxe os pedacinhos, só para a gente ilustrar na apresentação do livro, tá? Está aqui, eu tirei um pedacinho da apresentação, e depois um pedacinho do primeiro capítulo, onde ele diz assim, a mediunidade é um grande instrumento. Diz assim, ó, a mediunidade à luz do Evangelho de Jesus, porque tem mediunidade sem Jesus, vocês sabem disso, né? Tem mediunidade sem Jesus. Então, diz aqui, a mediunidade à luz do Evangelho de Jesus, única forma de canalizarmos adequadamente o fenômeno mediúnico. Tá? Então, ele deixa bem claro aqui. A mediunidade com a luz do Evangelho de Jesus, única forma de canalizarmos adequadamente o fenômeno mediúnico. A mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação, quando vinculada ao Evangelho de Jesus. Porque se ela for utilizada sem o Evangelho de Jesus, ela pode ser um grande instrumento das sombras. Entendeu? Ela pode ser um instrumento das sombras. Se você trabalhar com a mediunidade sem afastado, distante do Evangelho de Jesus, ela pode ser um instrumento das sombras. Então, ele diz assim, a mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação, quando vinculada ao Evangelho de Jesus. Um grande código moral para todas as realizações humanas, porque o Evangelho é o grande código moral para todas as realizações humanas. Tem mediunidade sem Jesus? Tem muito. Tem muito. Sempre dá um desastre. Sempre termina em desastre. Sempre termina numa obsessão terrível. Tá? Aí ela diz assim, porém, quando essa mediunidade é exercida distanciada, é o caso que eu estou falando, distanciada da proposta cristã sem Jesus, não passa de simples fenômeno destituído das condições pelas quais foi oferecida ao ser humano. Torna-se um caminho de elevação moral. Então, quando exercida distanciada da proposta cristã, não passa simples fenômeno, tá? Destituído das condições pelas quais foi oferecido ao ser humano. Tornar-se um caminho de elevação moral. Se ela não for com Jesus, ela não se tornará um caminho de elevação moral. Isso que ele está dizendo. Se for utilizada por Jesus, sim, vai se tornar um caminho de elevação moral. Se for utilizada distanciada de Jesus,
não vai se tornar um caminho de elevação moral. Aí depois, no outro capítulo, que é no capítulo 1, que é mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior, ele vai dizer assim, o médium espírita cristão, porque tem médium que não é cristão. Repare que ele coloca aqui, o médium espírita cristão. Porque tem o médium católico cristão, não tem? O cara nem sabe que é médium, não usa o termo médium, mas tem o médium católico cristão. Tem o médium evangélico cristão. E tem o médium que não é espírita, não é católico, não é evangélico e muito menos cristão. Então, o médium espírita cristão não será a pessoa perfeita, porque estamos muito distantes da perfeição. Mas aquela que faz esforços de aperfeiçoamento constante, lembra? E o espírita será reconhecido, o trabalhador do Senhor será reconhecido por muitos se amarem, o espírita será reconhecido, aquele que faz esforço por se melhorar. Então, ele diz aqui, ó, mas aquela pessoa não será a pessoa perfeita, o espírita cristão, mas aquela que faz esforços de aperfeiçoamento constante, trabalhando pela sua transformação moral em conformidade com o Evangelho de Jesus, realizando esforços continuados, pacientes e perseverantes para domar suas más inclinações. Aí depois ele vai dizer assim, ele vai falar sobre o Alexandre, orientador de André Luiz, no livro Missionários da Luz. Aí ele diz assim, Alexandre, que é o orientador espiritual de André, no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 3 e no capítulo 9 do Missionário da Luz, diz taxativamente que o espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que a mediunidade é um de seus fundamentos e que todos, em maior ou menor intensidade, a possuímos. Isso Kardec também diz no livro dos Médios, questão 159, e que a única forma positiva de exercermos essa faculdade é por meio do ministério ativo do bem, tá? Do bem. Aí aqui ele vai dizer assim, infelizmente, essa faculdade está muito aviltada em nosso movimento espírita, ultimamente. Em sua prática, muitos médios têm se afastado do Evangelho de Jesus e das bases kardecianas, gerando graves compromissos para eles mesmos e seus seguidores. Alexandre diz que é imprescindível santificar essa faculdade. Ele fala que é imprescindível santificar a mediunidade e torná-la sagrada. Fato que somente é possível trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de nossas vidas, de forma a fazer de nossas existências ministérios ativos do bem. Essa semana, eu vi, abrir só um parênteses muito rápido aqui, uma discussão que eu fosse, ninguém precisa concordar comigo, muito tola, sobre será Jesus mesmo o governador espiritual do planeta Terra? Uma discussão vazia. Isso é uma bobagem. Isso aí era o espiritismo católico que afirma. Mas, sabe, aquela coisa que eu fiquei pensando assim, será que alguém está pensando que quando é dito que Jesus é o governador espiritual do planeta, será que alguém está pensando que é governador que nem o Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro? Pensando. Porque tem gente dizendo assim, eu nunca gostei desse termo. Aí começa aquela discussão, sabe?
povo está pensando isso? Essa palavra governador, ela não vem com essa ideia que nós temos de governador, de mandatário. Ela vem de responsável, né? Aquele que cuida, aquele que ama, né? O planeta e ajudou na colocação dos espíritos aqui, e zela, né? Por esses espíritos, né? Então, é nessa ideia, como se diz, que eu estava tentando lembrar aqui a questão que diz, né, que Jesus, que Deus enviou o Cristo, né, para ser o guia do nosso planeta. É com essa ideia. Eu Eu tô, acho que é a 331, né? não, essa é do livro 331 do Livro dos Espíritos. Eu não me lembro bem, não me lembrei agora bem da questão. Aí eu fiquei, sabe? Aí as pessoas falam besteiras sobre Jesus. Ah, eu não gosto desse termo, sabe? E aí até falando certas coisas sobre Jesus que eu achei assim de uma pobreza. Aí eu fiquei pensando assim, será que essas pessoas estão pensando que esse... Não é, não. Não é, Não, não, não é a não, não. 331, não. Falando sobre Jesus, né, ser o governador espiritual do planeta. Aí eu fiquei pensando nisso. Será que essas pessoas estão pensando nessa palavra governador, né, como com essa ideia nossa? Né? Eu só vou botar aqui o enviado de. Rapidinho aqui. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Como muitas vezes nós nos perdemos em questões. Questão 625 do Livro dos Espíritos, aqui. 625. Olha o que está escrito aqui, vamos lá. Né? Juntas. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Olha, mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiados terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões, para dominar os homens. Então, quando a gente diz Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, a gente está dizendo isso, que ele é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar, e Deus não o oferece como o mais perfeito modelo. E ele está aqui a governar o planeta, a tomar conta do planeta, a nos ajudar na nossa caminhada. É nesse sentido. Aí eu não gosto desse termo, governador. Aí eu penso, será que eles estão pensando assim? É o Cláudio Castro aqui do planeta Terra? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então as pessoas ficam se perdendo em discussões vazias, sabe? E outras teses ainda que não tem nada a ver, se preocupando que um faz espiritismo católico, que o outro faz espiritismo assim, que o outro faz espiritismo assado. Sabe? Você estuda a doutrina, que você entende. Você vai colocar o importante é o amor, não é como um ou outro age. E aí começam os preconceitos, sabe? Aí um certo preconceito contra as pessoas, contra uma religião, contra outra religião. Isso aqui não tem nada a ver, né?
Então, ele diz aqui, santificar a faculdade é torná-la sagrada, fato que somente é possível trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de nossas vidas, de forma a fazer de nossas existências ministérios ativos do bem. Quem imagina um espírito superior agindo de forma como a gente age, inclusive, muitas vezes, criticando Emmanuel, Dr. Bezerra, Chico Xavier. Eu pergunto, sinceramente, eu não me considero em condições de fazer críticas à obra de Chico Xavier. De jeito nenhum. O cara tem meia hora de doutrina espírita. E vai questionar alguém que teve 75 anos de atividade doutor, de mandato mediúnico. 75 anos. Normalmente, você está gritando, não ia adotar 30 anos do mandato mediúnico do Chico, da renúncia que ele fez. Ninguém está dizendo que o Chico é perfeito. Mas tem condições de abrir a boca para criticar o mandato mediúnico de 75 anos. Alguém, Nicolau, eu não estou criticando, eu estou dizendo, eu não teria condições de fazer críticas a Emmanuel, ao trabalho de Emmanuel. Pelo amor de Deus. A criatura tem meia hora de evangelho e se acha um exegeta do evangelho capaz de botar o dedo no... chamar Emmanuel de, sabe, sem nenhum tipo, padreco, de fazer críticas ao trabalho de Emmanuel. Ele não é espírito puro. Mesmo não sendo, eu, Rose, não me vejo em condições de botar vírgulas no trabalho de Emmanuel, no trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, no trabalho de Ivone do Amaral Pereira, que morreu aqui em 1980 e poucos. Vou dizer que Ivone bem pertinho da gente, né? Para não falar daqueles espíritos como o Dr. Bezerra, que aí fica difícil, né, a gente falar do Dr. Bezerra, mas Ivone morreu lá em 1980. Alguém aqui tem condições de botar vírgula no trabalho de Ivone da Amaral Pereira? E Joana de Ângeles? Dá licença. Dá licença. E eu acho o seguinte, mesmo que você não goste, aí é direito da criatura, você tem que respeitar. Porque quando o respeito sai por uma porta, o desequilíbrio preocupante entra por outra. Você pode não gostar de Emmanuel, você pode não gostar de André Luiz, você pode não achar que Chico foi um médium como outro qualquer. Você tem o seu direito, ninguém pode tirar esse direito seu. Mas você não pode faltar ao respeito. Porque se o respeito sai por uma porta, o desequilíbrio preocupante entra por outra, principalmente se você se disser espírita, porque não é isso que a gente aprende na doutrina. A gente não aprende na doutrina esse tipo de coisa. Não gosto do fulano de tal, então eu esculhambo ele. Tem médiuns que a gente sabe que estão com problemas, estão atravessando momentos difíceis, né? Não é atravessando momentos difíceis. Nós sabemos. Temos vários aí. Mas em nenhum momento nós podemos faltar ao respeito com esses irmãos. Nunca. Tá? Nunca. Então, são coisas que a gente vê. Né? Então, ele diz aqui, santificar a faculdade é torná-la sagrada, fato que somente é possível trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de nossas vidas, de forma a fazer de nossas existências ministérios ativos do bem. Por desse prisma, a mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação. O médio espírita cristão deverá refletir sempre sobre o sentido da mediunidade em sua vida, porque assim estará meditando sobre como domar
às suas más inclinações, de modo a seguir intimorado em direção ao bem maior, desenvolvendo a felicidade pelo dever consciencial, bem cumprido. Como se fosse possível alguém fugir do dever consciencial, muitas pessoas que têm mediunidade ostensiva desviam-se do compromisso assumido antes de reencarnar, exatamente por causa da responsabilidade que a mediunidade lhe traz, especialmente o grande compromisso da autoiluminação. Então, ele está dizendo o que, o Alírio? Que quem tem mediunidade ostensiva, já cansamos de falar isso, né? Que antes de encarnar é preparado para essa mediunidade ostensiva. Tem isso aqui. Muitos irmãos que foram preparados antes de reencarnar, que assumiram compromisso com a mediunidade ostensiva antes de reencarnar, estão hoje se desviando desse compromisso assumido por causa da responsabilidade que a mediunidade lhes traz, especialmente qual o maior compromisso? Autoiluminação. Autoiluminação é o maior compromisso do médium, é a autoiluminação. E muitos que, no plano espiritual, imploraram uma oportunidade que foi dado a ele, hoje estão desistindo, porque não querem essa responsabilidade de se auto-iluminar, de promover a sua transformação moral, de se auto-evangelizar. E aí está acontecendo muito problema para esses médiuns, né? E encerrando, vamos para o último parágrafo do capítulo 4. É oportunidade bendita de reacender a chama da fé nesses corações tão amargurados, que unicamente ouvirão e sentirão a voz do amor. Então, aquele que está trabalhando pela sua autoiluminação e procurando também auxiliar aqueles que vivem nas sombras, né? Esse médium, essa criatura, está tendo uma grande oportunidade. Porque ela está se autoiluminando, mas está ajudando aquele outro que também precisa. Ela está tendo a oportunidade bendita de reacender a chama da fé nesses corações sofridos, que a Ivone Pereira chama atenção, nesses obsessores terríveis, que ela dizem que estão sofrendo demais, precisam de preces, nesses corações tão amargurados que unicamente ouvirão e sentirão a voz do amor, que é a voz do Evangelho. É a voz do Evangelho. Então, quando você faz uma leitura de uma página dessa, essa palavra do Evangelho chega até eles. Por quê? Porque a palavra não existe nenhuma força no universo que consiga deter a força do Evangelho. Ele não dá para deter. Ele atravessa, ainda mais quando ele vem carregado de amor e também do amparo da espiritualidade. Ninguém segura. Alguém acha que alguma faixa de frequência vibratória pesadíssima, super densa, negra, que tenha uma duração de 10 mil, 100 mil anos, se mantém frente à presença de Jesus? Se mantém. Se Jesus chega perto dela, o que acontece? Se desmorona na hora. Lembra do soldado? E quando Jesus foi servir a água para aquele Benhur, o soldado veio, olha, primeiro. Jesus estava com a cabeça abaixada dando água, naquele filme, aquela cena é belíssima, né? Jesus só levanta a cabeça e dá um olhar para ele. Ele era sombra, o soldado era sombra. E Jesus era luz. Jesus suavemente, e aquela cena desse filme, né, ela representa bem isso, a força desse ser iluminado, divino. Jesus só faz assim para ele. Aquele olhar
e o cara congela no deserto. O cara virou a pedra de gelo do deserto. Não conseguia falar, não conseguia se mexer. Enquanto Jesus não baixou a cabeça, ele ficou ali. E se Jesus ficasse uma semana, ele ia ficar uma semana paralisado. É a força da luz. Essa força, essa luz que está em nós. A força da luz de vocês. Deixai brilhar a vossa luz. Com a nossa luz, nós podemos também congelar as sombras. Nós podemos também derrubar barreiras. Mas a gente precisa ter fé. Porque se o Pai te confiou essa tarefa, é porque ele sabe que você pode. Lembra que está aqui no Caminho, Verdade e Vida? Ele sabe que você pode. Agora, você tem que confiar no que você está fazendo frente a ele. Porque ele te convidou, ele te deu essa tarefa. Ora, se ele confiou, ele olhou, ele vai dar uma tarefa para alguém que não pode realizar. Então faz. Tenha confiança em si próprio. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De fazer algum comentário antes da gente encerrar a aula desse estudo do livro Obsessão e Desobsessão? Aí, Denise. Eu acho tão maravilhoso, Rose, tudo isso. Só reforça dentro de nós a presença de Jesus, né? A gente fica sem palavras mesmo. É só sentimento que a gente sente. De tão bom que é. É a verdade. Né? Nós temos essa presença. E o Senhor nos deu isso. Agora a gente não acredita. A gente não acredita, a gente não leva fé. E a gente tem essa força. A gente não tem essa fé. Nós somos criaturas divinas. Nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados pelo Pai. Então, essa força está dentro de nós. Alguém acha que essa força de Jesus ganhou de assim? Veio assim, Jesus, Deus escolheu você, meu filho, vem cá. Não. Ele, como qualquer um de nós, trabalhou nele mesmo para que essa força chegasse ao ponto que chegou. Mas ela existia lá dentro dele. Ele trabalhou, ele se esforçou. Aonde? Não tenho a mínima ideia. Quando? Também não tenho. E nós não vamos ter. Mas que nós sabemos que ele foi criado simples e ignorante como qualquer um de nós sabemos. Porque essa é da justiça do Senhor. Todos são iguais. Rose, Pode falar. se a gente duvida de nós, estamos duvidando de Deus também, né? Porque somos criados por Ele. Alguém conheceu no Evangelho, dentro dos estudos que a gente faz, alguém mais confiante nisso do que Paulo de Tarso? E ele veio de quê? Ele veio de uma situação bem difícil, né? Mas ele acreditava tanto que imitava os outros. Ele acreditava tanto que ele podia, que alguns ficavam até irritados com a certeza que ele tinha, a fé que ele tinha. E ele dizia, não quer ir comigo não, eu vou sozinho, porque eu vou fazer um trabalho que o Senhor me confiou. Eu sou discípulo. Aí muita gente dizia que não, que discípulo era aquele que Jesus chamou os 12 só. E ele disse, eu sou discípulo sim, eu sou apóstolo. Outros diziam que não, era só o disse, eu sou sim, porque o mestre me convidou na estrada de Damasco. Ele apareceu para mim e me chamou, Paulo, Saulo, porque me persegues. Vai lá, que eu vou mandar um outro companheiro para conversar com você. E mandou Ananias, que no início ficou meio assim, né? Senhor, que Ananias era médium. Jesus falou para ele, Ananias, vá lá, na cidade de Damasco, tem um lugar assim, assim, assim,
né, um alberguezinho, tem uma pessoa lá te esperando, é meu vaso escolhido. Aí Ananias, todo animado, né, doido para fazer a vontade do Senhor, eu vou sim, Senhor, tudo bem. Quem ele é? Aí Jesus falou. Aí Ananias teve aquele choque. O senhor tem certeza, Senhor, que o senhor quer que eu vá? Porque o homem foi para Damasco porque ele quer me destruir. Porque ele foi para lá, Saulo, para pegar Ananias. Aí Ananias, tipo, olha assim, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu vá lá? Tem certeza? Pensou bem, Jesus, vá até lá. Ele, tudo bem, senhor, eu vou. E foi, porque Jesus mandou. Ele não discutiu, mesmo tendo medo dele. Mas como Jesus disse que era para ele levar à luz a Saulo, ele foi. E quando Paulo desencarna e chega ao plano espiritual, ele chega cego. Depois de tudo aquilo, ele chega cego. Quem vai até lá, recebê-lo da espiritualidade e dar visão a ele? Ananias. Depois vem Jesus. Vai fazê-lo de novo ver. Só que agora é mais fácil. E agora é mais fácil. Mas ele desencarna e chega cego. Mas por que ele chegou, conseguiu o que? Como o pessoal diz, foi do lodo às estrelas. Paulo foi do lodo. Assim, o lodo quer dizer da terra, né, da materialidade, né? Ele foi da terra às estrelas. Porque ele acreditava. Eu posso. O senhor mandou, eu faço. E nada vai me impedir. E nada o deteve. Essa força, todos nós temos, de Paulo. É só acreditar. Ele acreditava que ele tinha. Sempre acreditou, mesmo quando Saulo. É isso que a gente tem que ter. Tá? Então, gente, vamos dar uma paradinha, beber um copo d'água. Próxima aula vai ser dia 26 de janeiro. Tá? No dia 26 de janeiro, a gente começa o capítulo 5 da terceira parte, que será o dirigente. Aí a gente já está entrando no dirigente da reunião. O dirigente, 26 de janeiro de 2024. 10 minutinhos, a gente retorna para qualidade da prática mediúnica, que a gente vai começar na questão, se eu não me engano, 67. 67, tá? Também muito interessante esse livro. E interessante também que são respostas do Divaldo, que é outro que está sendo muito mirado por essa trupe aí de, sei lá, de pessoas que, para mim, são equivocadas, mas cada um na sua caminhada, né? Então, vamos dar uma paradinha. 5h37, daqui a 10 minutos. 10 minutos. Pode botar em 5h40, tá bom? 5h40, que aí fica melhor. Pra